Angustiam umas coisas. Que engraçado. Porque as coisas são pesos, são âncoras que nós temos. Olá, eu sou a Mariana Alvim. Bem-vindos ao meu podcast, onde conhecemos diferentes pessoas enquanto leitores. Fiquem por aí, vale a pena. A Ana Galvão é vegetariana, macrobiótica, fez mesmo o curso de cozinha macrobiótica, experimentou também um curso de hotelaria, mas não era por aí. E fez um estágio no Avilés. É verdade. Estágio de quê? Fiz um estágio mesmo na cozinha. Porquê? Porque eu queria ir para a escola de hotelaria e exigiam-me currículo, exigiam-me experiência, então eu fui pedir para gratuitamente trabalhar para ele. Que e giro. ele é espetacular, disse-me que sim. Estive a servir à mesa. E correu bem, gostaste? Correu. É assim, não gostava nada de ter essa vida porque É dura. considero-a duríssima. Pá, tiro o chapéu às pessoas que trabalham em hotelaria. Eu que me queixava, fazemos festivais e andamos o dia inteiro e acordamos cedo e não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E é uma vida muito dura, sim. A esta altura da minha vida não queria. Estou cansada já. Já não estou para sim. isso. Não. A Ana tem uma paixão por polvos, mas não é alagareiro ou no arroz. Na zero, vivos. É vegetariana, relembro. Gosta tanto que tem um polvo desenhado numa parede de sua casa por um artista. É verdade, sim. Olha, o Gonçalo Jordão, Ok. que é um artista espetacular, que faz os desenhos também para o novo Matrix, por exemplo. Uau. Ou, então, filmes do Wes Anderson, o Grande Budapeste Hotel, tem cenários do Gonçalo Jordão. Ele tem uma empresa em que vai à tua casa decorar paredes. Como é que se chama a empresa? Não me consigo lembrar. Eu já vou procurar, continua a tua introdução que eu já disse. A Ana tem bom feitio, é irrequieta, empática e gosta tanto do contacto com pessoas que prefere ir ao banco do que ter uma conta online. Verdade. Sobretudo porque é avessa às coisas digitais. Não gosta de perder tempo à mesa num almoço, prefere aproveitar o tempo para um passeio com a sua cadela, por exemplo. Agora, se for uma jantarada, especialmente com um jarro de sangria, a conversa é outra. É verdade, totalmente. Detesto almoços, sou a pior namorada, filha. Houve uma altura que eu tentei almoçar prima, contigo e desisti. Zero. Já percebi que não leva nada a mal, Tudo então. o que é contexto familiar em que as pessoas gostam de almoçar é terrível para mim e muitas vezes engraçado. evito. Eu sei que também é difícil para as pessoas conviverem comigo nesse aspecto. É Giro. verdade. Fui muito má esposa de Nuno Marco por causa disso. Falhei a muitos almoços. Desculpa, Nuno. Exato, fica agora a resolver o passado. A Ana adora animais, a natureza, já foi sozinha à Costa Rica, fez também em aventura o Transsiberiano. Transmongoliano, foi o porque mongoliano. exatamente, passa pela Mongólia, Uau. faz uma viagem diferente, ou seja, sai da China, sai da Rússia, perdão, por Moscovo, passa pela Mongólia e acaba na China. E foste sozinha, mas fizeste amigos por todo lado, claro. Não, fui sozinha, mas fui através de uma empresa que faz de facto viagens organizadas. Portanto, fui sozinha, Com sem grupo. ninguém que eu conhecia que tivesse confiança, mas fui com um grupo que acabei por conhecer. E foi espetacular, porque conheci-os de uma forma muito intensa. Nós passamos dias e dias dentro daquele comboio, sem poder sair, e as únicas pessoas que tínhamos para falar eram aquelas. E então contávamos coisas da nossa vida. É como ir a um psicólogo, que tu contas coisas da tua vida em 2 horas que não contaste a ninguém. E é mais fácil Aconteceu. desabafar com desconhecidos do que com amigos, não é? Sim, Às sobretudo vezes. quando estás vulnerável, longe dos teus, sabes que não vai ter consequências, são pessoas que eventualmente não vais ver mais. Isso facilita muito. Que engraçado. Foi muito giro, sim. Que bom. E quanto tempo é que foi? Foram 2 semanas. Giro. 2 semanas, sim. Milhares de quilómetros. Foram milhares de quilómetros, passei pela Sibéria, pelo Lago Baikal, estive em sítios lindos de morrer e na Sibéria vi um homem com uma camisola de Cristiano Ronaldo. A sério, foi espetacular. Que giro. Chorei quase. Claro, que emoção, Sim, que Portugal. emoção. Mas repara até onde Cristiano Ronaldo chega, hein? Pois é. Que ele é um sítio muito distante a nós. Incrível. Sim, sim, sim. Especial. Olha, e ainda bem que tiveste essa desforra, porque há poucos anos, já não sei se foi há 2, foi há 3, porque nós baralhamos aqui o tempo, Sim. mas numa viagem de trabalho em que ias à Rússia, ficaste barrada na fronteira, como eu, não é? Pois é verdade. Nós passamos por essa experiência juntos. É verdade, mas sabes que é giro? Porque o grupo eram 18 pessoas, só que isto foi uma questão burocrática que falhou, Sim. porque eu no passaporte sou, imagina, Mariana Alvim e no visto era Alvim Alvim Mariana, Mariana. pois. E a Ana Galvão, tu tens apelido, tens mãe espanhola, portanto, o teu nome troca. Não, sim, mas o meu... Pois é, por isso é que eu era a única que estava bem. A Ana era a única Nós- dos 18 que estava bem e então entraste burocraticamente e depois E tive que sair. vieste Ou seja, connosco. chegamos à fronteira de São Petersburgo para entrarmos com uma citação. Eu nunca tinha estado em São Petersburgo e barram-nos à porta. Os senhores são duríssimos. Sim. Não é não e não e não. E houve aqui chamadas à embaixada e tudo. E não é não e não. Então lá está. Eu, como era a única que podia entrar, não ia ficar sozinha em São Petersburgo. Sim. Saí, pus um pé na rua
Vi a rua por vocês, Mariana. Estou em São Petersburgo e fiz as filas para trás para sair e passamos a noite num aeroporto. Ficámos 24 horas no aeroporto. Dormiste depois... onde? Eu dormi numas cadeiras. Eu claro. dormi numas cadeiras. Sim, E depois é engraçado, porque nós, quando tu vês, imagina, na praia também não sei, mas quando vês alguém a dormir, diz às pessoas que estão à tua volta, olha, eles estão a dormir. Sim. E no aeroporto eu nunca fiz isso com os meus filhos, por exemplo, não é? Olha, aquelas pessoas estão a dormir no banco. E nós realmente não dormimos nada porque as pessoas berram ao teu lado e há os altifalantes. Mas houve não noites, dormes nada. mas houve horas na noite completamente vazio o aeroporto. Nós Sim, tivemos era a nosso. experiência de aquele filme com o Tom Hanks. Sim. Sabes, aquele, o Terminal chama-se. Até era o nosso grupo de WhatsApp destes 18 que ficaram pois é, barrados. ficou esse nome. Era a imagem, eu pus a imagem desse filme. Sim, e foi uma experiência de facto. Não foi aquela que estávamos à espera, queríamos ter entrado, mas também foi muito, muito marcante. Foi muito daquelas marcante. experiências para nunca mais esquecer. E lá está, éramos um grupo de pessoas com gente com altos cargos, porque são coisas que se fazem aqui com pessoas que fazem publicidade, não é? Nas nossas rádios. Sim, Ana, eu fomos em trabalho, nós fomos as duas, fomos em trabalho pela Sim, mas rádio. nós de repente ficámos amicíssimos e vimos a baba a escorrer de bocas de pessoas que estavam a dormir, de altas patentes. Também quebraram-se muitas fronteiras, muito rápido também, não é? Sim, deixámos Foi fazer a muito giro. cerimónia, não é? Sim. Ficou íntima a viagem. muito giro, sim. E depois lá acabámos, ao fim de 24 horas no aeroporto, lá acabámos com um fim de semana em Paris, que pronto, Não foi mau, foi bom, foi giríssimo. muito bom, sim. Combinámos aí, Ana, tu e eu combinámos uma. Tu ias fazer e eu colei-me à tua dieta de arroz integral, dieta macrobiótica. E fizeste. Fiz, mas eram 10 dias Pois e é. ao fim de 5 comecei a tremer e pensei, aprendi que sou viciada em açúcar. Sim. E depois não consegui cumprir com os 10 dias. Mas fizeste 5 e foi Fiz espetacular, cinco, foi. sim. 2 Foi muito quilos bom. perdi. Estou a ver. Bom, a Ana é desapegada de bens materiais, até os larga por aí, mas isso é porque é distraída, é esquecida. E apesar de não ser nada acumuladora, guarda os bilhetes dos concertos todos há séculos. Sim, tenho um livrinho, acho que é das poucas coisas que eu tenho, das minhas recordações de infância, preservo uma caixa, com o meu diário, com umas cartas que troquei com umas amigas, mas não tenho mais que uma caixa. E depois tenho dentro dessa caixa um livro, uma agenda do Príncipezinho que me ofereceram, onde tenho os bilhetes todos colados. E colas? Ok, Colo, tipo também não álbum. ocupa assim tanto espaço, Sim. não é? Mas é um facto, eu sou zero acumuladora, porque me angustia muito a imagem de ter que mudar de casa, que é uma coisa que eu faço frequentemente, e ter coisas para levar, ou ter que mudar de país, ou ter que fazer um dia, sei lá, eu vejo-me um pouco como, viste o filme Nomad? Sim, pois. É um bocadinho essa vida de transhumante, de se andar por aí. Não quero dizer que a vá ter, mas a minha mente é muito próxima a isso, então angustiam umas coisas. Que engraçado. Porque as coisas são pesos, são âncoras que nós temos. O meu pai, no entanto, dizia, o meu pai morreu no ano passado, e uma das discussões que nós tínhamos era que ele dizia que nós somos as nossas coisas e que nós não somos nada sem as nossas lembranças. E eu dizia-lhe que não, que as nossas lembranças pesam-nos, que nós não conseguimos avançar quando nos pesam as lembranças. Giro. Mas hoje em dia eu agradeço-lhe ele ter guardado tantas coisas, porque eu estou a descobrir o meu pai através das suas coisas. Eu guardei agendas dele, ele tinha tipo 3 agendas por ano, é fazer contas, os anos que passaram, não é? Ele tem milhões de coisas, mas estou a adorar ler. Que giro. Porque eu estou a relembrar coisas da minha família, dele, porque ele apontava não sei quantas fez anos, não sei quem foi a festa, de não sei o que, ele apontava tudo. Um bocado de diário, vá, e eu estou resumo. a dar-lhe um bocadinho de razão. Que engraçado, Sabes? eu percebo e Sim. é especial o que estás a dizer, ainda para mais, e um Sim. beijinho porque é recente essa história que me estás a contar. Mas eu tenho outro ao contrário que me fez impressão, e eu tenho tralha, mas não muita, e o meu marido tem muita. E que foi uma amiga minha quando perdeu a mãe, disse: Mariana, a minha mãe tinha tanta tralha, mas e não era um diário, não era uma coisa Sim, que dá sim, a conhecer sim. a mãe. Eu dizia à minha amiga aos 40 anos que a mãe dela guardava-lhe o fato de balé quando ela era pequenina, e eu percebo, não é? O frufru e a coisa Claro. amorosa, mas de repente aquela dizia bolas. E ela diz: não faças isto aos teus filhos. Sim, mas eu também percebo, o meu pai também nos deixou muito trabalho. Pois. Nós ainda estamos a deitar. A destralhar. A destralhar, exato. A oferecer coisas, outras deitar fora. Deu-nos muito trabalho, é verdade. Não faças isso aos teus filhos. Mas Adorei acho que essa frase. há um termo médio bom. Porque depois eu passei a pensar, e se quando eu morrer, que lembranças terá de mim, o meu filho, se eu deito tudo fora? Se eu não guardo coisas, porque de facto perpetuamos nas coisas. E Tens razão. eu acho que há ali um certo, ou seja, há um equilíbrio na balança. Que eu aprendi com a morte do meu pai, realmente. Pois é. Sim. E estou a descobrir coisas muito giras. Por exemplo, o meu pai era... eu não fazia ideia, mas ele adorava música nova portuguesa, de hip-hop. Pois ele dizia coisas como descobrir quem é não sei quantas. Ai, que giro, ouviu alguma coisa que Artistas gostou assim super, tipo, coisas super novas, sabes? Que giro. Que tu has de passar na rádio onde trabalhas. E ele dizia, descobrir quem é não sei quem. Pá, o artista de hip-hop, Plutónio. Descobrir quem é Que Plutónio. engraçado. Ouvir as coisas de Plutónio. Eu achei graça descobrir isso. Pois é, isso é giro. Sim. E ficas tu também com vontade de descobrir. Sim, para nós já é mais familiar esta Sim, nós já pessoa, não é? conhecemos. Sim, mas
Que giro, muito giro. A Ana é uma radialista, já sabemos, com um vasto currículo, também apresentadora, surfista de vez em quando e hoje dá-se a conhecer como leitora. Bem-vinda, Ana Galvão. Muito obrigada por me convidares. Adoro falar de livros. Que bom. Sim. Eu também, por isso é que fiz este... É o que digo, as leituras que vale a pena. Sim, olha que belíssimo nome, devo dizer-te, e tenho pena porque hoje fala-se mais de séries do que de livros. É verdade. Antigamente recomendávamos livros, ou eventualmente podíamos falar da novela e não sei o que, visto ontem, mas falávamos mais de livros, agora falamos menos por causa das séries. Estou a tentar ser vintage, voltar a pegar na moda. Sim, a ver se pega. Sim. A ver se pega. Ana, quais os teus hábitos de leitura? Leio muito, também tive esse meu momento de séries de televisão em que comecei a deixar os livros, porque é muito fácil. Ver séries de televisão não exige esforço, nem imaginação nenhuma, não é? Ver televisão. E até o dia em que eu pensei, eu estou a ler muito menos do que lia, e não pode ser, porque eu lia muito. E voltei aos livros. Meus hábitos de leitura são muito fortes, porque eu tenho um livro em cada sítio onde estou. Tenho um livro no carro, tenho um livro na mala, tenho na minha mala aqui. Tenho o último do Zambujal, do Mário Zambujal, Sim. que acabou de ser lançado. Adoro por causa das Crónicas dos Bons Malandros. Sim, Acho claro. que esse livro Houve perpetuará. agora a reedição, exato. Tão não sei bom, quantos anos. sim, é espetacular. E ele tem muito sentido do humor. E então tenho sempre um livro para o caso de ter que esperar por alguma coisa, uma consulta, sei lá, ou Sim, uma fila reunião, na sei lá o que farmácia. for. E então tenho sempre um livro. Eu Portanto, também leio ando com bastante. livro. Boa. Sim. Eu também ando com o livro atrás, exatamente por isso. De repente há uma fila que eu não estou à espera, em vez de me agarrar ao telefone e estar ali. Livro. Mas é preciso esforço, porque eu adoro séries e adoro filmes. É E mais preciso fácil, esforço e tens equilibrar. razão. Mas tens que equilibrar. Tipo, o que é que eu faço? Agora vou ver a série, eu vou ler um livro. Eu é raro ver séries, mas por exemplo, este fim de semana acabei de ler um livro mais duro e então vi um filme, não foi série, mas foi um filme mesmo Sim, para sim, ressaca. sim. Agora antes de passar para outro livro, deixa-me só ver aqui um filme levezinho. Está bem, qual é que foi o livro? Diz lá. O livro é muito bom, eu adorei. A Louca da Casa, Ok. da Rosa Monteiro, uma espanhola. Ok. Não li. Já li Recomendo. um livro da Rosa Monteiro, não me lembro qual foi, Ela mas escreveu muito, tenho que recuperar. Este vou, sim. em breve, noutra conversa, vou falar sobre bem, ele. tá bem. E recomendo. Autor favorito, Ana Galvão? O Saramago. Adoro o Saramago. Sou apaixonada por ele e um dos momentos mais... Eu nunca o conheci. Nunca conheci José Saramago, tenho muita pena mesmo, porque eu já trabalhava em rádio quando ele ainda era vivo e nunca surgiu. Também ele já dava muito poucas entrevistas, mais velho, e dava muitas a conta-gotas e tinha mau feitio, tinha que ter a certeza que a pessoa lia os livros. Mas tive muita pena em não o conhecer e um dos momentos mais felizes da minha vida foi quando eu dei boleia depois de um aniversário à Pilar, Ai, à que mulher do giro! Saramago. E eu pensei, isto é o mais próximo que eu vou estar alguma vez na vida Dele. com o Saramago. E disseste, claro, que és fã dele. Super. Que Mas giro. gosto dele a um ponto de me enternecer mesmo. Eu já vejo, olha, estou a falar contigo, estou a ficar emocionada. Gosto muito Máximo. dele, acho que ele era um homem muito profundo, muito profundo. Amava o seu país, amava Portugal e foi confundido. Porque ele dizia, eu critico o meu país porque o amo. Eu acho que nós não levámos muito a bem, não gostamos que nos critiquem. Houve uma fase nos anos 90 que havia muitos haters do Saramago. Completamente, sim. Tão errado. Acho que era um homem que compreendia muito bem o nosso país e ele escrevia profundamente bem. E eu lembro-me de ver o filme. Há um filme do Fernando Meirelles sobre o ensaio sobre a cegueira, já vamos falar do que é dos teus livro. livros Sim. favoritos, exatamente. E quando ele está a ver o filme, há um documentário em que se vê ele a ver o filme, o próprio filme, ele emociona-se. Bem, tu não imaginas o choro que eu tive em casa só por ver o velhinho, o Saramago a chorar. Ainda por cima, Gosto mesmo muito ele era assim um dele. bocado sisudo, era assim uma figura. Sim, mas depois sem era graça. profundamente humano, não era crente, zero crente, mas depois ele tinha uma, não sei se pode dizer humanidade para com os animais, uma animalidade, uma compreensão também, amava a natureza e os animais. Eu gosto muito dele. Ele Era já não sensível. existe, mas continuo a gostar muito da figura do José Saramago. Sim, a memória mantém-no vivo, não é? Para Sim, nós. e escreve que é um encanto. Sim. Já vamos falando dos teus Sim. livros favoritos e trouxeste um deles. Guilty Pleasure Literário, aqueles livros que nós quase não dizemos em voz alta que lemos. Olha, eu já li algumas coisas da Margarida Rebelo Pinto. Posso chamar-lhe Guilty Pleasure porque, confesso, lendo um José Saramago ou lendo pessoas assim mais profundas, são livros menos profundos, mas tenho também algumas novelas de cordel do Camilo Castelo Branco. Ok. As novelas dele estão muito bem escritas, ele Sim, era sim. muito bom também, uma análise humana brutal que ainda tem a ver com hoje em dia. Nós somos isto, nós somos o que ele diz. Eu já aprendi, eu juro, que se podem tirar aprendizagens para a nossa vida romântica e amorosa nos livros de Camilo Castelo Branco. Que giro. O que fazer e o que nunca fazer.
Nunca. Ele é muito cómico, mas tem livros que são muito novelescos. Sim. E posso dizer que é um guilty pleasure. Que Aquelas giro. cenas do Duque que se apaixona, mas ela anda com o outro e não sei o quê. Mas é isso, eu tenho maravilhoso. eu tenho um fraguinho também pelo Sim. Castelo Branco e eu desde muito nova que descobri que queria ser escritora. E eu lembro do Amor de Perdição, não é? Isto do século XIX, o Amor de Perdição, ele escreveu em 15 dias. E eu lembro na altura de ficar, uau! Em 15 dias escreve-se um livro. Já Pois eu. é. Porque ele estava preso por adultério e o livro, a história Sim, trata exatamente disso. É espetacular. É A giro. própria história dele, do adultério, com a Ana Plácido, Sim. é espetacular, porque é toda tão espetacular. Ela deixa o marido por causa dele, apaixonam-se loucamente. O Camilo era fresco. Sim, Teve muitas era namoradas. muito e ela- namoradeiro. Mas o que é mais espetacular é que o juiz, depois que julgou o caso, é o pai do Essa de Queiroz. Engraçado. No Porto. É verdade. É incrível essa história. É muito giro. E acaba por ilibá-lo, ou seja, ele sai. Ele E a sai opinião- antes dela. E a da opinião Ana. pública estava a favor deles, porque era uma história Sim, de amor. Sim, mas mais a dele, porque vivíamos numa sociedade muito machista, Claro. ela ficou mais tempo na prisão. Mas tudo aquilo era extraordinário. E o Camilo Castelo Branco, olha, aprendi, ele diz num dos livros que eu li, um dos primeiros dele, que uma mulher, porque ele era muito destas coisas de romance, de conselhos de amor, e ele dizia: a mulher, quando deixa cair as fronteiras, está frita. Com o homem. Eu pensei, ele tem razão. Mas ele não dizia assim, não é? Eu estou a falar de uma forma que ele não falava. Ele tem razão, eu já aprendi coisas com ele, de como gerir a minha vida amorosa, com o Camilo Que Castelo giro. Branco. Mas de facto, o que mudou foi o quê? Foi a velocidade das coisas, foi a tecnologia, Como é foi óbvio. as emoções humanas são as mesmas. As No século mesmas. XIX eram as mesmas Somos pessoas. iguais. Exatamente. Iguais. É assustador. É, Sim. é a natureza humana que essa Sim, não sim, muda, sim. não é? Que giro. Refinamos. Acho que Sim. estamos melhores em muitas Sim. coisas. E temos muito para aprender, como tu literalmente aprendeste com histórias do passado, não é? Portanto, Claro que sim, somos mais sensíveis, Somos mais informados. Somos mais informados, sabemos mais coisas, analisamos-nos mais. Pelo menos antigamente eram os letrados que eventualmente tinham acesso a coisas. Sim. Hoje em dia não. Temos muito mais acesso todos e acho que estamos melhor em muitas coisas. Refinamos razão. muito como espécie. Também estamos pior noutras, não é? Mas pronto, é uma Caramba. outra discussão. Há uma série de séculos íamos ver judeus a arder numa Que pira. horror. Pois Em é. Lisboa, portanto, Pois é. é impensável. É impensável. Eu acho que refinamos em muitas coisas. de Sim, facto. sim, felizmente. Sim, Eu claro. gosto de ser do século, quer dizer, do século XX, não é? Mas viver agora no século Sim. XXI. Bom, livros favoritos, temos que começar com o Ensaio na Cegueira, claro. Ensaio Sobre sobre a a cegueira é um livro José Saramago. espetacular. Para quem tem medo, porque o Saramago é recomendado, acho que agora já não é obrigatório, o Memorial do Convento. Pois é no meu tempo foi recomendado. obrigatório, sim. Pronto, é recomendado e é um livro muito pesado de se ler, de facto é maçudo, é muito giro, a história é espetacular, mas fica-se com uma ideia assim de um escritor maçudo, chato, e ele não é de todo. O Ensaio sobre a Cegueira é um livro brutalmente viciante, rápido, é aquilo que eu dele mais gosto. Ele é rápido e profundo ao mesmo tempo e conta as histórias de um vírus que faz com que as pessoas fiquem com uma cegueira branca, espalha-se muito rapidamente, podemos criar aqui um paralelismo com o que nos está a acontecer, mas sobretudo como somos uma espécie horrorosa quando estamos em crise, ficamos Revelamos o pior. avarentos, egoístas. É tremendo o que fazemos, a cidade fica suja, um caos autêntico, mas há a mulher do médico, que é uma É filha do personagem, médico. exato, a mulher do médico, não é filha, é É? mulher, sim, Ok. que não tem a doença, é a única que vê e não se sabe porquê, mas o paralelismo é se calhar é a única humana limpa. É um vírus que atinge as pessoas chamado de sujas, não é? Sim. Com sentimentos assim mais menos bonitos. E depois há sempre uma coisa espetacular que os livros de Saramago têm, que é um cão, é o cão das lágrimas, e que fica assim a imagem muito bonita porque o cão lamba as lágrimas a uma pessoa que está a sofrer perante aquela situação. O livro é horrível, é sério, aquilo é muito vívido tudo. E o Cão das Lágrimas tornou-se assim uma das personagens mito do Saramago. E o livro é espetacular e depois acabou por dar em 2 filmes, se não me lembro, o mais conhecido do Fernando Meirelles. Sim. Com a Julianne Moore no principal papel. Fantástico. Sim. Ele diz, o próprio Saramago diz que isto é uma crítica, não é uma crítica à sociedade, as pessoas têm que admitir que sim, que somos fracos e que erramos e que há alguma maldade em nós. Depois ele diz, vou-te citar mesmo Saramago, ele diz, este é um livro francamente terrível, com o qual eu quero que o leitor sofra tanto como eu sofri ao escrevê-lo. Pois é. Nele se descreve uma longa tortura.
Bem, repara nisto. Aí acredito que tenha próprio sofrido disse muito, isto. porque há coisas horrorosas que eu não quero revelar aqui, mas há aqui esta figura que nos aconteceu em pandemia do cidadão polícia. Olha, que é uma coisa que me irrita profundamente. Da intolerância do cidadão polícia, do chamar até você não tem a máscara. Claro que temos que ter todos consciência, mas o você não fez, o você não sei o quê. Eu detesto isso, irrita-me, juro-te. E ele já traz aqui este tipo de figuras que se aliam. Sim, dos sentimentos mais baixos, mas também dos mais bonitos também. Tanto que ele diz que este vírus é aquele que não vemos, só aquilo que não queremos ver. E enfim, leiam o livro, que é espetacular. Leiam este livro. Ensaio sobre a Tu não cegueira. leste. Eu não li. Ler, Nós falámos sobre isso, que é verdade. Sim, ele tem um outro livro que eu quero recomendar, Força. que é A Caverna. Ok. Que também tem um cão, que é maravilhoso. O cão é o Achado, que é o cão que o próprio Saramago tinha. Ele tinha um cão que era o Camões, Que giro. porque apareceu no Dia de Portugal. Ai, que giro. Na casa dele, é espetacular. É giro, sim. E o cão aparece, ele adota-o, diz-lhe: bem-vindo, chegaste à tua casa. E ele adota-o e faz este cão da caverna baseado neste seu cão, chama-se O Achado na Caverna, e conta a história de um oleiro que vive numa aldeia que tem que ir viver por causa do genro que o convence para a cidade. E é esta falta a tristeza do homem perante a desumanidade, as Sim. coisas grandes, a falta de natureza. Também é um livro que recomendo muito, A Caverna. Giro, É mexem muito contigo. E a propósito, eu sei que tu também às vezes lês, sentas-te no banco, no jardim, enquanto a tua cadela passeia. Como é que chama a tua cadela? A Vicky, leio muito, Vicky. a passear a Vicky. É, eu Sim. tinha essa nota, mas Ainda não... ontem eu fiz. Pronto, é isso? Sim. Que giro. Sim. E estás com um olho nela e o outro olho Sim, no livro. sim, ela felizmente tenho sorte que se porta muito bem, anda Fica ao sempre ali pé. à volta de mim. Mas adoro ir para o parque, tenho um parque em frente à minha casa, adoro ir ler para Que lá. giro. É. Isso é um bom ritual para E as leio pessoas a andar, copiarem. já bati em coisas. Tu não lês a andar, caminha a ler. Às vezes sim, sabes que eu tenho Sim. uma aplicação para ler no telemóvel, então às vezes acontece-me isso. Olha, que é não só... me habituo a isso. Para mim tem que ser livro. Não, eu prefiro livro, mas lá está, tenho um Kindle e em Sim. urgência, ou o Kobo, que é para quem Sim. quiser ler em português, e tenho a aplicação do telemóvel, portanto, Ok. sem querer. Às vezes já não tenho um livro comigo, ou Sim, um livro sim, sim. enorme, mas sim, já esbarrei Vais também. Ai, desculpa. Como pois é. Não, e pior, horrível é descer escadas. Não podes ler a descer escadas. Pois não, eu já fiz mas essa espera, asneira. eu tenho maior desculpa, porque se eu vou ler um livro e bato em alguém, é tipo, mas está a ler. Uma coisa boa, nós vemos como uma coisa boa. No telefone não. Tens razão, Lá está, a é uma coisa má. juventude distraída ao telefone. Tens razão. Tenho 3 filhos, isto é um problema, é verdade, tens razão. Outro livro que a Ana Galvão gostou muito é o Agosto, do Rubem Fonseca. Adoro Rubem Fonseca. Tudo o que é Rubem Fonseca é Sim. maravilhoso. Morreu em 2020, morreu há pouquíssimo tempo. É Velhinho verdade. já. Um infarto, coitadinho. Sim, ele é de uma. O próprio nome da cidade de onde ele vem é espetacular, chama-se Juiz de Fora. Que giro. Sendo que ele era polícia. Sim. É tudo literário. E sabes não que ele é filho de portugueses transmontanos que emigraram para o Brasil. Ele falava muito disso, É. sim, dessas suas origens portuguesas. Ele é um ex-polícia, tira, como se diz em brasileiro, porque ele usa muito a palavra tira nos seus livros, e às tantas dedica-se aos romances, e então são livros espetaculares. Lá está, como o Saramago, é um tipo que escreve uma coisa assim muito de natureza, muito dura, muito crua, somos o que somos, é uma É escrita luxúria, rápida. a violência urbana e também usa a ficção para falar da história. Sim, porque ele conta, olha, no livro que eu recomendo, que é o Agosto, ele fala de Getúlio Vargas, um ex-presidente que acaba por morrer na década de 50. Suicídio. Sim, suicidou-se. E toda a trama acontece à volta do Palácio do Catete, onde isso aconteceu, mas não gira à volta do presidente, ou seja, uma coisa paralela, gira à volta de um investigador, que é o Alberto Matos, que é supostamente o Rubem Fonseca, que é um polícia e que investiga o caso do empresário que é morto, e depois tudo à volta, as amantes, os amigos, mas só que neste universo do Rubem Fonseca toda a gente tem podres, toda é subornável, tudo rouba, tudo te engana. E ele baseia muito a experiência dele enquanto polícia, Como nos polícia. livros dele. Por isso é que é tão credível, porque as coisas podiam de facto acontecer e, sobretudo, ele escreve muito bem, com muita graça, mas também com muito descrédito na espécie humana. Tem ali um misto de esperança e descrédito espetacular. Recomendo muito. É uma leitura muito fácil, muito rápida e muito viciante também. Rubem Fonseca. Agosto. E há outro livro de Rubem Fonseca que tu gostas Que é o livro mais todos, conhecido dele, chama-se A Grande Arte, foi ao cinema também, e A Grande Arte também volta a contar a história de um fotógrafo / investigador que é contratado por uma rapariga, porque há aí um serial killer que anda a matar pessoas, porque está à procura de uma cassete de vídeo, repara o tempo que isto foi, que desapareceu e começa a haver uma série de mortes e um investigador, como quem morre são amigas dele, pessoas conhecidas dele, decide investigá-lo e andar atrás dele e de repente tem uma trama que mete clubes noturnos, tipo viagens de comboio e não só. O protagonista tem um amigo que é um ex-presidiário
que o ensina a arte das facas. Ele dedica não sei quantos capítulos à arte da faca, o que mata, o que não mata, de que maneira, onde é que... Aquilo é maravilhoso. O livro é espetacular, tanto que foi adaptado para o cinema nos anos 90. Ok, é a grande arte também, do Ruben Fonseca. A grande arte. É assim, tipo, o livro mais conhecido dele. O Agosto também foi dos mais... O Agosto, tu referiste também, o Agosto é dos e a mais... grande arte. A grande arte é espetacular. É espetacular. Fica a recomendação. E Os Anos, da Annie Ernaux, da francesa. Sim, descobri há pouco tempo. Descobri em pandemia, recebi o livro porque foi reeditado. E a Anne descobri uma escritora espetacular. Ela é francesa, nasceu na Normandia. E é uma filósofa, é uma colunista e escreve um livro que se passa, é supostamente a biografia dela, passa-se desde os anos 40 até os anos 2000, Exatamente. em que ela vai contando o papel do humano depois dessas coisas todas, num pós-guerra, numa era de industrialização, de riqueza. E ela vai contando, descobrindo fotografias e cartas que estão na casa dela, e é uma análise espetacular sobre aquilo que nós somos, o que nos leva a comprar, o que nos motiva a desejar, o que nós pensamos, o que nos motiva a relacionarmos-nos. E é um livro muito feminista, porque há um determinado momento que ela analisa em que a mulher passa a ter poder em si própria. Eu nunca tinha pensado nisso até a ler, quando aparece o contraceptivo feminino. E é aí que ela decide se quer se relacionar sem engravidar. E a partir do momento em que tu és dona do teu corpo, és dona do teu útero, de facto há uma reviravolta no que é a nossa vida das mulheres, porque passamos a mandar nas relações. Que engraçado. Nunca tinha pensado nisso porque não sou desse tempo. Sim, claro, desta maneira. Ela mas hoje é verdade. tem 81 anos. Ou seja, tu mandares no teu corpo, tu decidires se queres ser mãe ou não, é um ganho brutal naquilo que és tu, não é? Tu mulher. E é uma das muitas coisas que ela analisa. O livro é fantástico e, sobretudo, há momentos em que eu penso, realmente somos uns consumistas de treta. Sim, ela fala, ela passa, são 6 décadas, são 60 anos, passa pela Guerra da Argélia, o nascimento da sociedade de consumo, que é o que estás a dizer, a mudança de milénio, o 11 de setembro, isto fala mais do que uma autobiografia, porque ela fala no plural também, é uma crónica do seu tempo. Completamente, europeia, obviamente, sim, não é? Ela é francesa, sim. Exatamente, passa-se muito aqui, mas depois há muitos paralelismos, estávamos em pandemia, eu estou a lê-la, e ela está a contar o que é que as pessoas fazem depois do pós-guerra, quando finalmente podem sair à rua descansadas. Eu penso, isto somos nós, depois do confinamento, quando formos sair à rua, vamos fazer o mesmo, queremos festa. Eu acho que o que nós queremos o pouco tempo livre que nós temos agora, sem cuidado, sem máscara, sem isto, sem aquilo, nós estamos a aproveitá-lo de uma forma que não fazíamos antes. Pois é. Que é, podem nos tirar outra vez. Tu tomavas como garantido? Sim, e agora não, mas o livro é fantástico, sobretudo porque nos faz pensar muito em nós e no tempo em que vivemos. E podemos mudar coisas, lendo a Annie Ernaux, que é fabulosa. Annie Ernaux, sim. Os Anos. E Os Anos chama-se. E este foi um livro que tu ofereceste a imensos amigos, é giro, quando nós temos um livro que gostamos sim, tanto. Aliás, eu a ti tenho um livro para ti que te vou oferecer, que é A Grande Arte, do Ruben Fonseca. Porque eu acho que tu tens que ler e vais adorar. Ofereci-o à minha mãe também, adorou, passou-se, ficou louca com... Minha mãe é super leitora, é dela que eu trago esse hábito, tanto que ela trabalhou em cultura sempre, toda a vida. E o livro que te vou dar a ti é A Grande Arte, ok? Pronto, fica para ti. Obrigada. Agora, Os Anos da Annie Ernaux é, cada vez que eu tenho que oferecer um livro a alguém e não sei o que é que vai ser, ofereço o livro porque nos toca a todos. Okay. Eu sei que toda a gente vai gostar. É completamente. Não, eu acho que não vai... Porque a escrita é fácil também, é rápida, aprecio muito. Não gosto de livros... chatíssimos, não gosto, sabes? Olha, sim, claro, e é bom, eu também tenho isso, há livros que eu adoro e que tenho que dar a toda a gente. Então, tendo em conta os teus hábitos de leitura e o teu género, eu também tenho um livro para te oferecer. A sério? Sabes que amo, vou passar a amar-te, pessoas que me oferecem livros. É o presente que eu mais gosto de dar e receber. Sim. Só que dar às vezes corre mal, porque obviamente tenho amigas e até os meus sobrinhos, mas... Porque há muita gente que não lê. Pois. Sim, agora, receber livro... Então, que livro é? Quero muito. Então, eu arrisquei, porque não sei se terás lido, mas eu primeiro, como te conheço um bocadinho... Não consigo ver o que... Não li. Pronto, Mia Couto, A Confissão da Leoa. Então teve graça porque tu também, nós conhecemos também a Ana no Extremamente Desagradável, com a Joana Marques, e tu brincas com as palavras. E eu pensei, quem brinca com as palavras gosta de Mia Couto, primeiro. E depois, teve graça porque depois de estudar os livros que tu me disseste que são os teus favoritos, ou os teus especiais, este livro tem tudo a ver, porque, olha, primeiro é baseado num acontecimento real, que são o livro diz lá o nome do livro. A Confissão da Leoa, do Mia Couto. Ainda por cima sou do Sporting. Juro-te, juro-te que é verdade. Mas não foi por isso. Mas juro-te. Mas diz. Não, porque na verdade é baseado num acontecimento real, ele é de Moçambique, e houve sucessivas mortes de pessoas provocadas por ataques de leões. Isto foi na zona norte de Moçambique. E depois, o que é que acontece? No fundo é uma análise também às pessoas que vivem em condições extremas.
E o que é que isso faz? Lá está, mais uma vez a temática que me trouxeste hoje, teve graça, porque eu primeiro pensei neste livro e depois quando li mais sobre os teus livros, pensei, isto é a cara da Ana. Há uma figura muito importante, feminina, que é a Maria Mar, que é uma só palavra, o nome dela, Maria Mar, e porque é uma habitante da aldeia, e depois há o Caçador de Leões, e são 2 narradores que tens aqui, e este livro é Minha Cota, não é? É muito especial. Mas sabes que não conheço bem, agradeço-te imenso, porque é um autor que me falta conhecer melhor, sim. Boa, eu gosto dele, mas na verdade, às vezes acontece quando gosto muito de um autor, leio tudo dele. Isso não me aconteceu com o Minha Cota. Pois. Mas tenho muito respeito pelo autor. Olha, aconteceu-me com o Fernando Namora, que também gosto, só que não havia tempo para falar de todos. Pois é. Mas adoro Fernando Namora, é espetacular. E comprei tudo. Pois, eu tenho isso também com muitos autores. Sim, que giro. Exato, olha, muito obrigada. Vou ler Minha Coto e depois conto como é que foi. Conto nas redes sociais, está bem? Obrigada, Mariana. Olha, obrigada eu. Olha, assim vale a pena. Beijinhos. Beijinhos, obrigada a quem nos está a ouvir. Vou deixar tudo nas redes sociais.